Viva muito, boa noite. Crime ambiental, 2 cidadãos vietnamitas detidos em Luanda por tráfico de marfim bruto. Safra no Kwanza Norte, fazenda Lucalagro, produziu mais de 9 mil toneladas de milho. Palácio da Cidade Alta, presidente João Lourenço recebeu hoje mensagem da sua homóloga da Tanzânia, Portas para o Mundo. Angola participa em Paris no Salão Mundial do Turismo. Na África do Sul, a África do Sul lamenta a expulsão do seu embaixador dos Estados Unidos da América. É o melhor da informação no Girassol Jornal. A edição é de sábado. Boa noite, seja bem-vindo. Outra vez, muito boa noite. O Serviço de Investigação Criminal de contrabando devasta a fauna com o abate de muitos elefantes. A detenção destes indivíduos foi possível mediante um trabalho aturado de inteligência criminal, mediante a busca de informações, de acordo com uma denúncia que o SIC estava a tratar, em sede de um competente expediente próprio, foi possível flagrar e determinar que estava em posse desse material e a consequente detenção destes 2 envolvidos. Acreditamos, pelo trabalho que estamos a desenvolver, que esses indivíduos poderão não estar a agir sós, podem estar a ter suporte de elementos da sua rede. Tanto nessa altura foram determinados apenas cidadãos estrangeiros, mas provavelmente não são eles que caçaram eventualmente os elefantes e que extraíram desses animais de grande porte os troféus de marfim. Acreditamos que estão envolvidos também caçadores furtivos que fizeram um abate indiscriminado desses animais. Manuel Alaiwa manifestou a necessidade do agravamento das penas de crimes de agressão ambiental. Há sempre uma necessidade de agravamento das penas. Porquê? Porque muitas das vezes, quando são restituídos à liberdade por pagamento, por exemplo, de cauções ou outras, fica como se o crime fosse premiado. Daí que quer em sede, aliás, o próprio Ministério Público tem estado a ter bastante atenção neste sentido e mesmo os próprios juízes. Porquê? Porque há uma necessidade de termos uma punição agravada contra esses malfeitores que estão a destruir a nossa flora e fauna selvagem. Os implicados vão ser presentes ao Ministério Público para os trâmites processuais e, na sequência, poderão ser levados ao juiz de garantias, onde lhes será aplicada uma medida de coação correspondentes aos crimes que lhes são imputados. Angola estreou-se com sucesso no Salão Mundial do Turismo de Paris. Com inovações e experiências culturais únicas, o stand angolano está a atrair grande afluência de quem por lá passa. É a primeira vez que Angola participa no Salão Mundial do Turismo. No segundo dia do evento, assinalado nesta sexta-feira, o destaque foi a conferência que abordou a perspectiva inovadora do mercado turístico angolano, onde foram apresentados pacotes turísticos exclusivos, experiências que prometem encantar os visitantes. Na conferência foi ainda destacado o potencial do mercado nacional com a revelação de propostas inéditas, como o mergulho na costa de Benguela, experiência considerada única que une a aventura e o contacto com a natureza. Viagem de comboio ao longo do corredor do Lobito, oportunidade de conhecer paisagens e culturas de uma forma diferenciada, experiência de alguns dias em algumas das ombalas que permitem aos turistas vivenciar e descobrir de perto as ricas tradições angolanas, proporcionando um mergulho cultural profundo. A estreia no certame tem sido marcada pela grande afluência de visitantes ao stand angolano. Amanhã o salão reserva ainda mais destaque para a participação angolana, com uma programação interessante que se resume na atuação do grupo tradicional Vinjomba, a apresentação da banda Angocultura com membros radicados em Paris. Um grupo cultural que acho que deu um show tão grande, porque por onde nós estamos a passar, toda a gente só elogia o tal grupo. Porque, na verdade, é um grupo cultural, é um grupo de dança
tradicional. Se tiveram franceses a dançar com o grupo de dança que veio, quer dizer, não é todos os dias que isso acontece. Isso chama-se o quê? Espontaneidade. Isso chama-se o quê? Digamos, pessoas que estão interessadas em ir efetivamente para Angola e, consequentemente, isso há de ser muito bom, porque um dos aspectos que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem referido a miúde tem sido a promoção do turismo. E a performance do maestro Seleca, encarregue pela condução de exibições das danças Semba e Kizomba. A participação de Angola no Salão Mundial do Turismo de Paris reafirma o compromisso do país em promover as suas belezas naturais, tradições culturais e inovações turísticas. O evento oferece uma oportunidade única para turistas, investidores e parceiros conhecerem de perto as propostas que fazem de Angola um destino de excelência no cenário mundial. Ora bem, o Fórum de Ministros da Comissão Permanente de Água da Bacia do Rio Okavango, OCACOM, atualizou o Acordo Quadro da Organização Regional. O documento assinado no Lubango, província da Huila, reforça o compromisso dos países membros com a gestão integrada, responsável e sustentável da Bacia do Okavango. Foi esta sexta-feira atualizado o acordo do Fórum de Ministros da Comissão Permanente de Água da Bacia do Rio Okavango, OCACOM. A assinatura do documento ocorreu durante a 8ª reunião dos ministros dos países membros da organização, nomeadamente Namíbia, Botsuana e Angola, que decorreu na cidade do Lubango, a capital da província da Huila. Para o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, o acordo está agora mais alinhado com os desafios atuais e com o protocolo da SADC. Adaptação do nosso acordo, tornando-o mais alinhado com os desafios atuais e com o protocolo revisto da SADC sobre os cursos de água partilhados, bem como outros protocolos internacionais relevantes que ao longo do tempo foram sendo implementados e atualizados. O governante destaca alguns dos projetos em curso na bacia do Okavango, com realce para o plano de implementação estratégica de Okacongo e que visa melhorar as condições. E para a implementação de ações concretas com múltiplos benefícios para a região. A Namíbia e o Botsuana comprometem-se em continuar a trabalhar para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos partilhados e a preservação ambiental, como recomenda o acordo atualizado. O Botsuana reconhece a necessidade de apoiar os Estados a montante na necessidade de captação de água para os seus desenvolvimentos nacionais. Portanto, que se faça em consideração também a sustentabilidade do ecossistema. Esta é a altura para darmos as mãos, para, como nunca, encontrar estratégias para podermos sustentar e proteger a utilização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Cubango ou Kavango. O governo da província do Ambo disponibilizou cerca de 2.000 mudas de árvores para a campanha de rearborização da cidade. A iniciativa conta com a participação de organizações da sociedade civil. Estão, por isso, mobilizados cerca de 500 voluntários. A campanha de iniciativa de jovens e parceiros já vai na sua segunda edição, que neste sábado contou com a participação do governador da província do Ambo, Pereira Alfredo. Na ocasião, o governante mencionou que os desafios ambientais afetam a todos, daí que as soluções locais enquadram-se num contexto das nações. Precisamos pensar global e agir local. Portanto, é com isto que hoje estamos aqui. Vamos proceder à entrega de cerca de 2.000 árvores, tanto para esta iniciativa. Vamos também mobilizar mais parceiros, porque afinal o ambiente, se é tudo aquilo que nos rodeia, significa dizer que cada um deve assumir a responsabilidade de podermos tratar bem aquilo que nos diz respeito ao nosso património ambiental. Abraçamos o desafio, traçamos um plano de ação e numa primeira fase conseguimos angariar mais de 3 mudas de árvores diversas
para a arborização e a reflorestação do nosso Ambo. Conseguimos também, em curto prazo de tempo, congregar mais de 500 jovens do Ambo e muitos destes jovens, com pouco que tiveram, contribuíram. Pereira Alfredo anunciou na ocasião a recuperação do polígono florestal do Sacala para os próximos tempos por um Ambo cada vez mais saudável. Temos outras ações, tanto não só de plantio de árvores, mas, por exemplo, que também preocupa os cidadãos da nossa municipalidade, que tem a ver com a recuperação do polígono florestal da Sacala. Portanto, vamos ter que trabalhar para ver se recuperamos aquele polígono florestal, eliminando definitivamente aquele lixo que está aí a montante, que preocupa a saúde de todos nós. Na sua agenda de trabalho neste fim de semana, o governador da província deslocou-se ao principal mercado informal, onde interagiu com os comerciantes locais. No terreno, algumas preocupações. Se a praça não ficar controlada, nós não temos como fazer. Por isso é que nós viemos hoje aqui. Muito obrigada, eu agradeci muito mesmo. Para vir ver, ouvir as vossas preocupações e encontrarmos soluções, está bem? Muito obrigada. Está aqui o seu comandante da polícia. Nós viemos para ajudar o trabalho que o Sr. Paiva anda a fazer aqui. Sim. Nós também falamos no Sr. Paiva para continuar a organizar bem o nosso mercado da Alemanha. Muito obrigada. Não é assim? Sim. Para ver se tenhamos segurança e o vosso negócio andar bem. Essa semana apareceu aqui uma trovoada que quase devia vitimar mais de 5 pessoas. Então nós queremos mesmo que nos metem os pararaios. Nós vamos melhorar os acessos aqui no mercado da Alemanha para permitir que a nossa comunidade, os nossos vendedores encontrem um sistema de mobilidade muito mais adequado. E eu penso que aquilo que deu para ver, há desafios para vencer, mas também bastamos instruções precisas à direção do mercado, à administração municipal do Ambo. Nós estamos a apelar que os produtos estejam conservados para permitir que se evitem doenças que decorrem do consumo ou, pelo menos, do mau manuseamento dos alimentos que vai à mesa dos cidadãos. Em Luanda, alguns dos espaços verdes, como largos e jardins, concebidos para o lazer e convivência, não se encontram em boas condições de conservação. A vegetação descontrolada, a falta de limpeza e de manutenção contribuem para a sua degradação. A construção de alguns desses espaços custou muito dinheiro aos cofres do Estado. Os jardins e largos contribuem para uma melhor imagem dos espaços públicos, sobretudo em zonas urbanas. Em Luanda, muitos destes lugares ainda encontram-se em bom estado de conservação. Porém, outros, o lixo, ervas daninhas e o envelhecimento de relvas vão tomando conta do ambiente, como se verifica no Largo Doutor Francisco Leite Duarte, no Quinaxixe, que não recebe manutenção há mais de um ano. Esse largo até era tão bonito, era largo mesmo de verdade, era todo verde. E o largo estava, mas de pé para a mão, vimos que o largo começou a secar. As pessoas que estavam a tomar conta daqui desfizeram do contrato e ficou. E eu, nesse momento isso estava a criar lixo, estava em podre. Então os moradores daqui que tomaram conta, para cada um temos que organizar uma pessoa aí que passa a fazer limpeza, né? Porque isso estava a provocar já mosquito, muito lixo, latas, não sei o quê. Praticamente isso está desde o ano passado. É aquilo que se diz, né? Quando a pessoa vê uma coisa bonita, alegra o coração da pessoa. Por aquele exemplo, vou sair de casa, não vou marejar no largo, vou ficar sentadinho com uma revista, lendo. E aquilo cria também, né, nova imagem da pessoa, mas que fica já assim abandonado. Ninguém tem aquela alegria de sentar ali em cima do lixo. É complicado. A Marginal de Luanda, ponto de lazer e turismo para muitos, apesar do esforço que se faz para manter o local limpo e com um melhor visual, a realidade é que, aos poucos, os espaços verdes vão desaparecendo. Anteriormente estava muito melhor, agora está muito péssimo e gostaria, né, que as entidades superiores e olhasse para esse espaço já estava muito melhor. Agora o que eu vejo é só o quê? Capim seco, desnutrido, precisa ter muita relva boa, um espaço que diz que para atrair turista. E está assim, eu não sei onde é que o turista vem
para viver o espaço cá em Luanda. Só tem esse espaço que realmente que fazia sentido a gente correr aqui, sentia um oxigênio muito melhor. Agora, eu não sei o que eu digo sobre isso. Está péssimo. E quando não há manutenção, os espaços atraem os sem-abrigos que fazem dos locais as suas residências. Para esta jovem, preservar os jardins é de caráter urgente, uma vez que estes locais atraem não só cidadinos, mas também turistas. Estamos a falar não só da imagem a nível interno, que é os nossos olhos, mas também para aquilo que é a imagem internacional. Imagina que turistas vêm de longe e chegam, encontram um espaço degradado, sujo, com mau cheiro. É uma imagem negativa que vai se levar daqui para o exterior, uma imagem negativa da nossa província, da nossa capital, mas também isso das consequências negativas, estamos a falar em termos de saúde, manter as cidades limpas. E quando encontramos alguma coisa na rua, encontramos um pote sujo ali, o caixote é aqui próximo, por que não tirar e limpar? A cidade é de todos nós, então nós todos temos que fazer a nossa parte, não vamos deixar de procurar responsabilizar a A, B e C, vamos ajudar a melhorar aquilo que é a imagem da capital. De ressaltar que os jardins não só proporcionam lazer, mas podem melhorar a qualidade do ar nas cidades, ajudam a reduzir o calor urbano, podem ajudar até a reduzir o stress, para além de contribuir para a sustentabilidade e biodiversidade. República Democrática do Congo. Caminhos para o cessar-fogo. Em destaque. O presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje uma mensagem da sua homóloga da Tanzânia, Samia Hassan Suluhu. Foi portador da missiva o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação daquele país, Mahmoud Thabit Kombo, que no princípio da tarde de hoje foi recebido em audiência no Palácio da Cidade Alta. O conteúdo da mensagem da Presidente da República da Tanzânia, Samia Hassan Suluhu, endereçada ao estadista angolano João Lourenço, não foi divulgado. Mahmoud Thabit Kombo referiu que foi ao Palácio da Cidade Alta no quadro das relações de amizade e cooperação entre ambos países. O chefe da diplomacia tanzaniana enalteceu a qualidade da cooperação entre ambos países, considerando-as históricas e profícuas. Em conversa com os jornalistas, depois de ser recebido pelo presidente João Lourenço, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Tanzânia sinalizou que o seu país pretende reforçar a parceria com Angola nos mais diversos domínios. Em resumo, devemos aqui saber que Angola e a República Unida da Tanzânia sustentam relações bastante históricas, relações estas que são bastante profícuas. Então, aproveitamos também para passar em revista essas relações no campo econômico, político e social e que pretendemos, no entanto, reforçar cada vez mais. Portanto, em resumo, devo dizer que tratava-se de uma mensagem de irmã para irmão, isto é, de presidente Suluhu Hassan para presidente João Lourenço, cujo conteúdo não pode ser, portanto, revelado em detalhe. Angola e a Tanzânia têm assinado acordos para promover o comércio e os investimentos bilaterais nas áreas do petróleo, gás, agricultura e transportes, setores de interesse para o fortalecimento econômico entre as duas nações. Mahmoud Kombo entende que a cooperação entre Angola e a Tanzânia continua a evoluir, com novas oportunidades nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Para o diplomata, é chegada a hora de uma colaboração mais virada para o empoderamento dos povos de cada país. Mais uma vez, aproveitar esta oportunidade, em nome do povo da República Unida da Tanzânia, sob a liderança da Presidente Samia Suluhu Hassan, agradecer vivamente o Presidente, o povo e o Governo da República de Angola por esta recepção muito calorosa, que serviu para o reforço das nossas relações de cooperação em todas as esferas, isto é, das relações de povo para povo, pois trata-se de relações que datam de longa data, portanto, forjadas no momento que alguns de nós, incluindo eu próprio, não estávamos nascidos, mas foram forjados pelos nossos líderes e cuja nossa missão é continuar a desenvolvê-las para o bem dos nossos dois povos e países.
As relações de cooperação entre Angola e a Tanzânia são historicamente sólidas e estão fundamentadas nos domínios político, diplomático e econômico. Para no âmbito dos incessantes esforços desenvolvidos pela mediação angolana no sentido de contribuir para a urgente solução da instabilidade prevalecente no leste da República Democrática do Congo, o presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, na qualidade de medianeiro do processo de paz mandatado pela Cimeira de Malabo de 28 de maio de 2022, apela às partes em conflito que cessem as hostilidades no leste da RDC a partir das 0 horas do dia 16 de março de 2025, ou seja, deste domingo. O cessar-fogo deverá incluir todas as eventuais ações hostis contra a população civil e a conquista de novas posições na zona do conflito, na perspectiva de que estas e outras... Significa dizer que a paz é necessária. E é muito bem verdade que Angola tem estado a fazer um esforço muito profícuo em função das várias hostilidades existentes no leste da RDC, e com a questão, digamos assim, da aproximação das negociações diretas, que está prevista para dia 18 deste mês, é muito bem verdade que não dá para negociar a paz com as hostilidades. E a questão desse cessar-fogo surge no momento mais ideal e vai trazer aqui a questão da diplomacia preventiva, da diplomacia da paz, que efetivamente a RDC com maior incidência, a parte leste, nesse caso me refiro ao Kivu Norte e efetivamente o Kivu Sul, tem estado a sofrer de forma deplorável, até mesmo as questões humanitárias quase que já não existem, digamos assim, naquela zona. Raimundo, uma das questões que tem estado a chamar a atenção neste desafio todo desenvolvido por Angola e por outros países tem que ver com a participação ou a integração do M23 neste processo de negociação. O que se tem estado a dizer é que o fracasso dos vários passos dados até agora está mesmo relacionado à falta de integração do M23 nas negociações. Capitão, o M23 deixou de ser uma milícia. O M23 ganhou espaço e tem um outro cunho semântico naquilo que são os teatros das operações. O M23 tornou-se um grupo beligerante. Significa dizer que ganhou robustez do ponto de vista político e, concomitantemente, do ponto de vista militar. E a essa altura, se nós recordarmos muito rapidamente, em janeiro, o M23 quase tomou todo o leste da RDC, quer seja o Kivu Sul, como efetivamente o Kivu Norte, dentro do teatro das operações. É muito bem verdade que Kinshasa também tinha algumas dúvidas relativamente às negociações diretas com o 23, em função, se calhar, da máxima de que com os grupos beligerantes, com as milícias, dificilmente se negocia do ponto de vista daquilo que são as suas vontades política e diplomática. Mas ainda assim, hoje já se aceita uma negociação direta com o M23. É muito bem verdade que é um grupo que tem força militar e efetivamente força política. São maioritariamente tutis congoleses que muitas vezes têm tentado a se debelar com as questões étnico-linguísticas, com as questões, digamos assim, da integridade territorial. Eles têm estado a se sentir, digamos assim, muito retirados daquilo que tem que ver com a sua premissa a nível do próprio país que é a RDC. Mas penso eu, com o aproximar das negociações que está prevista para o dia 18, acho que o M23 poderá efetivamente colocar, se assim podemos considerar, as cartas à mesa, aquilo que é a sua vontade. Daí penso eu, para a consolidação deste conflito, capitão, precisa-se não só da vontade política, mas também da vontade diplomática das partes beligerantes. Há também uma nota, Raimundo, e terá com certeza acompanhado ao longo desta semana, é que as forças de defesa da SADC já receberam a ordem para abandonar o território congolês. Esta iniciativa não irá enfraquecer a RDC enquanto parte deste conflito e dar espaço ao M23 de, neste cessar-fogo, aproveitar uma vez mais para conquistar outros territórios da RDC? Bem, a força
militar, que é do próprio bloco, nesse caso da SADC, era espécie de uma força de interposição. Era mais para cautelar aquelas situações mais repugnantes que têm estado a dificultar as questões humanitárias a nível do leste da RDC. E como está-se a aplicar a diplomacia para a consolidação destes conflitos, onde claramente a questão da mediação e efetivamente a negociação são dois instrumentos fundamentais para a materialização da própria diplomacia. E penso eu, essa atitude dessa reunião extraordinária a nível dos países membros da SADC, no sentido de retirarem este bloco militar da própria organização, que esteve já no leste da RDC desde o mês de dezembro de 2023, em função também, digamos assim, de como o M23 tem estado a percorrer e efetivamente a ganhar espaço do ponto de vista naquilo que tem a ver com a própria operação, digamos assim, quer seja do ponto de vista militar e como comentamos também do ponto de vista político. Raimundo, qual poderá ser o desfecho destas negociações que Luanda deverá acolher nos próximos tempos? O que é que se recomenda? A partilha do poder, a autonomia do leste da RDC, estatuto especial para o M23? Bem, o conflito no leste da RDC é um conflito extremamente híbrido e efetivamente cíclico. Significa dizer que dentro das negociações tem de existir a questão do equilíbrio e a questão da interdependência. E se nós entendermos a questão da teoria do jogo, diz que quando as duas partes beligerantes vão para uma negociação, claramente que eles querem uma negociação do tipo win-win, ou do tipo ganha-ganha, onde claramente as partes que estão em conflitos vão procurar colocar em cartas aquilo que são efetivamente os seus pontos estratégicos no sentido de tirarem vantagem na negociação. Daí penso eu que é fundamental que o medianeiro, nesse caso o mediador, na pessoa do Presidente da República, João Lourenço, vai ter de fazer esforço no sentido de procurar equilibrar o máximo possível esta negociação. E o Ruanda? Era necessário o Ruanda, porque há uma coisa que é fundamental na negociação, a questão da confiança. Porque o que se sabe, o Ruanda, e isto que tem estado a dizer, o Ruanda é o financiador da M23. Efetivamente, eu sou daqueles que penso que nessas negociações que vai ocorrer efetivamente em Luanda, no dia 18, era importante uma das personalidades políticas de pró a nível do Ruanda. Nesse caso me refiro, se fosse possível, o presidente Paul Kagame, se também estivesse em Luanda, porque muitas vezes nos encontros entre o presidente João Lourenço, o presidente Félix Tshisekedi e efetivamente o presidente Paul Kagame, não se incluía nessas negociações o M23. Agora, aqui espécie de um hiato, vai envolver uma negociação... Ou seja, sai agora o Ruanda e entra o M23. Entra o M23, daí começa a gerar espécie de uma pequena ambiguidade. Mas espero eu que não seja efetivamente uma negociação que não vai trazer um benefício fundamental para as partes, digamos assim, envolvidas no conflito, mas também precisamos aqui chamar a atenção que o Ruanda ainda continua a ser, digamos assim, o grande cavalo de Troia para a consolidação do conflito no leste da RDC. Raimundo Gonçalves, muito boa noite, até à próxima oportunidade, com certeza falaremos sobre este assunto ao longo de toda a semana. Ok, obrigado, capitão, e boa noite a todos. Muito bem, nós chegamos com outras da atualidade internacional. A presidência da África do Sul lamentou a expulsão do seu representante diplomático nos Estados Unidos da América e pediu que as duas partes tratem da questão com diplomacia. Confira agora o compacto da atualidade internacional. O governo do Sudão, através do ministro da Informação, afirmou que o ataque, que vitimou mortalmente 61 pessoas e feriu outras 65, visou o mercado de Sabrine, na capital sudanesa. A autoridade referiu que a grande destruição. A rede de médicos, que também atribuiu o ataque aos paramilitares e confirmou o número de mortos, que se entende como provisório, denunciou que o ataque ignorou as mais elementares leis da guerra e os princípios humanitários internacionais, causando deliberadamente vítimas humanas entre civis que tinham procurado refúgio em Omdurman depois de terem sido deslocados das suas casas. O Sudão vive mergulhado numa guerra civil desde abril de 2023. O conflito, que opõe o exército sudanês às forças de apoio rápido, provocou centenas de mortos e deslocados, num cenário de crise humanitária, agravado por doenças como malária e outras. A Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Catar, juntamente com a autoridade palestiniana e a Liga Árabe, disseram não à sugestão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de tirar os palestinianos da faixa de Gaza e de territórios da Jordânia para os enviar ao Egito.
A decisão dos países foi manifestada hoje, depois de uma reunião realizada na cidade de Cairo, capital do Egito. As nações consideram que o plano de Trump ameaça a estabilidade na região, arrisca expandir o conflito e mina as perspectivas de paz e coexistência entre os povos. Segundo a agência Lusa, as nações árabes recusaram ainda a expulsão e demolição de casas, a anexação de terras ou a retirada dos proprietários destas terras, ou a promoção do desenraizamento dos palestinianos, seja de que forma for e em qualquer circunstâncias ou qualquer justificação. Os representantes árabes instaram também a comunidade internacional a esforçar-se para planificar e executar a reconstrução integral da faixa de Gaza o mais rapidamente possível, de maneira a garantir que os palestinianos permaneçam nas suas terras, bem como exigiram a retirada total das forças israelitas do território palestiniano. Os incêndios que afetaram Los Angeles 3 semanas depois foram considerados completamente controlados nesta sexta-feira, depois de estragos significativos causados ao longo do tempo que estiveram acesos. O anúncio foi feito pelo Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia. Fazenda Lucalagro, no município de Lucala, no Kwanza Norte. Apesar de ainda não estar finalizada a colheita do milho, os números de produção deste ano estão na ordem das 9 toneladas. A gente produz mais milho e soja. São as duas culturas predominantes que a gente tem aqui. De milho, esse ano a gente fechou, ainda falta um pedaço para colher, mas a média do milho esse ano fechou em 9 toneladas. A soja de pivô fechou em 5.022 quilos. Já no município de Sambacaju, está localizada a fazenda Samba Lucala, onde está prevista a colheita de 13.000 toneladas de cereais. De acordo com o diretor-geral da Infraestrutura de Produção, nesta altura, 187 de 400 hectares de soja já foram plantadas e com previsão de colheita de 1.800 toneladas. No total, para a campanha, para essa fase da segunda campanha, nós queremos plantar 400 hectares. E essas 400 hectares poderão levar-nos a 1.800 toneladas. Comprometemos-nos em apresentar bons resultados no fim da campanha. Portanto, temos uma previsão de atingir uma colheita de até 13.000 toneladas de cereais no final da campanha. Em relação à colheita do milho, as previsões, segundo ainda Firmino Dumbo, indicam que as mais de 5.000 toneladas previstas poderá ser duplicada. Estamos com bons indicadores. Nós tínhamos previsões de colher 5.600 toneladas por 800 hectares. Estamos com previsão de que vamos passar isso. Acho que poderemos atingir entre 7 a 8.000 toneladas. A unidade de produção conta com 60 trabalhadores de distintas áreas que não medem esforços para contribuir no alcance das metas estabelecidas. É uma experiência muito boa, sobretudo na minha área, porque não presto só assistência aos trabalhadores daqui, não só aos funcionários, mas também aos moradores dos bairros vizinhos. A fazenda Samba Lucala, inaugurada em novembro de 2024, possui uma extensão territorial de mais de 10.000 hectares. Vamos ao primeiro intervalo da noite. Está a acompanhar o Girassol Jornal, edição de sábado. Fique por aí, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Jornal, edição de sábado. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, reafirmou nesta sexta-feira, na província do Cunene, o compromisso da Ngananzenza de materializar projetos que visam a educação integral dos jovens. Ana Dias Lourenço manifestou o compromisso à margem do lançamento da primeira pedra para a construção do campus Cunene, um projeto de serviços integrados destinado a proporcionar um espaço de lazer e aprendizagem para crianças, adolescentes e jovens. Já foi lançada a primeira pedra do campus para a juventude na cidade de Ondiva, na província do Cunene. É fundamental para Angola. E do meu ponto de vista, os jovens e a educação desses jovens é a pedra brasileira para que possamos ter efetivamente um país desenvolvido e sustentável. Então, não é o mais importante, não é mais um, não. O mais importante é o objetivo e o propósito que ele persegue.
Sendo o primeiro campus da juventude no país, Ana Dias Lourenço justificou a execução na província do Cunene. Eu creio que em 2019, numa das minhas visitas de trabalho aqui ao Cunene, um grupo de jovens pediu-me para fazer um jango, porque queriam ter um lugar onde podiam conversar, ver alguns filmes, meter uma televisão. E eu disse que estava bem. Entretanto, fui amadurecendo a ideia, voltei ao Cunene e tivemos um encontro com jovens aqui na Mediateca. Creio que era um workshop sobre educação sexual e reprodutiva. E neste encontro, e os senhores jornalistas que estiveram lá, verificaram que havia muitos jovens e eles fizeram várias intervenções e manifestaram alguns sonhos que gostariam, atividades que gostariam de ter aqui no Cunene. Então eu transformei a ideia do jango para algo mais amplo, onde pudesse, de uma vez só, responder aquilo que os jovens me tinham solicitado. A primeira-dama acredita que a juventude da Ungiva dispõe de força e determinação para tirar o maior proveito do empreendimento. E eu confio na juventude do Cunene, porquanto no dia em que eu estive aqui na biblioteca, na mediateca, eu senti a força, a determinação da juventude do Cunene e acredito que vão ser eles que vão manter, cuidar e tirar o melhor proveito deste empreendimento. Ana Dias Lourenço agradeceu o apoio do governo da província, que disponibilizou um espaço numa área bem localizada, e os parceiros pela efetivação. Agradecer o governo da província do Cunene, porque foi com o envolvimento do governo da província que nós estamos aqui hoje, porque se eles não nos dessem e não nos arranjassem esse terreno e bem localizado, nós não estaríamos aqui hoje. E agradecer também os parceiros da Fundação, a DAR e a Sinohidro, que desde o primeiro momento ainda estávamos a pensar no jango. Portanto, o jango foi em 2019, tivemos depois ali o Covid, desenvolvemos as ideias o ano passado e eles, mesmo com a ampliação, estão presentes e espero voltar ao Cunene mais vezes, porque eu vou acompanhar a execução da obra e no final do ano, em novembro, se Deus quiser, estaremos aqui com a juventude. Os dados do Recenseamento Geral da População e Habitação de 2014 indicam que a província do Cunene tem cerca de 665.342 jovens dos 0 aos 24 anos de idade, correspondendo à população maioritária daquela localidade do país. E o futuro campus para crianças e jovens será um centro multiusos concebido para integrar atividades educativas, culturais, desportivas e de apoio psicossocial, promovendo a capacitação e bem-estar da juventude do Cunene. Olhamos para a atualidade desportiva. O defesa central Bastos Kisanga é baixa confirmada dos eleitos de Pedro Gonçalves para o duplo compromisso dos Palancas Negras rumo ao Mundial de 2026. A Federação Angolana de Futebol, em comunicado de imprensa, confirmou a ausência de Bastos Kisanga nos próximos confrontos da Seleção Nacional devido a uma lesão que sofreu no joelho direito no dia 6 de fevereiro de 2025 e ainda não está em condições de dar o seu contributo. Kisanga retornou aos treinos pelo Botafogo nesta quarta-feira de forma condicionada. A decisão de dispensar o atleta veio do seu clube para salvaguardar a total recuperação do defesa central angolano. Sendo assim, Bastos Kisanga fica de fora dos duelos diante da Líbia no dia 20 em Benghazi e diante também de Cabo Verde no dia 25 em Luanda, no estádio 11 de novembro. Inácio Miguel, defesa central do Kaizer Chiefs da África do Sul, Vidinho do Petro de Luanda e Lulas do Sagrada Esperança. Um deles pôde ocupar o lugar deixado por Bastos Kisanga. O Petro de Luanda vai ao terreno do Ilhéte de Benguela para a disputa da jornada 21 do Girabola. O avançado brasileiro Tiago Azulão é incerteza para o jogo deste domingo.
O campeão do girabola, Petro de Luanda, prepara-se para se deslocar até a província de Benguela, onde terá um confronto difícil frente ao Ilhate de Benguela a contar para a 21ª jornada da competição. Em conferência de imprensa realizada neste sábado, no Catetão, o timoneiro tricolor, Ricardo Schell, afirmou que pretende entrar para este embate com a mesma força de sempre, com foco nos 3 pontos. Este jogo para mim é tão importante como é o do Luanda City, que foi um jogo difícil e, portanto, para nós é mais um jogo. Naturalmente, em função daquilo que é ser o segundo classificado, em caso de vitória do Petro, que nós trabalhamos arduamente para que isso aconteça e amanhã queremos dar essa continuidade em função daquilo que foi a semana de trabalho, que foi bastante positiva. Acreditamos que ter 8 pontos de vantagem é sempre melhor do que ter 5. Portanto, é nesse sentido que nós vamos a Benguela jogar com o Ilhete, que é uma equipa que nos merece esse respeito também, mas certamente do outro lado também existe esse respeito. Estamos a fazer todos os possíveis para que possa estar a 100%, acreditamos que estará com a equipa também. Vamos ver como é que se vai comportar agora neste último teste, perceber se vai estar em condições de dar o contributo amanhã com a equipa. De resto, praticamente toda a gente, pequenas mazelas aqui e ali, mas toda a gente está bem. Descreve-se como uma partida difícil porque o Ilhete de Benguela é o segundo colocado do girabola com 45 pontos, atrás do líder Petro de Luanda, que ainda não consentiu nenhuma derrota. O jogo da jornada 21 acontece neste domingo às 16 horas em Benguela, no estádio de Umbaca. E o Ilhete de Benguela pretende contrariar ao máximo o favoritismo do Petro de Luanda no jogo de destaque da jornada 21. Neste final de semana, 2 equipas de Benguela entram em campo para mais uma empreitada no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo girabola, da maior montra de futebol nacional. Já neste sábado, a Académica de Lobito joga diante do Sagrada Esperança no campo do Buraco. E no domingo, o Ilhete, em segundo lugar, recebe o primeiro classificado do girabola no Estádio Nacional de Umbaca. O técnico Zé Camaral, com grandes ambições, quer demonstrar em campo a força da sua equipa. Queremos ser grandes e domingo seremos isso. Seremos um Ilhete igual a si próprio e que vai entrar do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. Esse será o Ilhete que teremos domingo às 16 horas. Nós somos treinadores e somos pagos para potenciarmos os jogadores. E eu digo sempre que quem faz o sistema são os jogadores. O timoneiro da turma verde e branco considera o Petro de Luanda uma equipa de elite do país e não só, e diz que o Ilhete está preparado para não ser devorado pela equipa petrolífera. O Petro é por si só, nos últimos anos, quem domina o campeonato angolano e até faz parte dos clubes de elite do nosso continente. Portanto, vamos ter esse adversário, mas eu aprendi que se me deparar com um leão na selva, eu tenho que saber me defender para poder atacá-lo, senão vou ser devorado. Portanto, isso está tudo dito, está tudo preparado. Temos estado a mexer com a cabeça deles, porque o que eles vão fazer é que vai determinar aquilo que vai ser o resultado do jogo e nunca o nome do nosso adversário, do nosso oponente. Seremos nós, temos que ser nós e cada um deve ser eles. Assim sendo, este é esse Ilhete que, repito, vamos ter aí em jogo no domingo. Palavras do técnico Zé Camaral na conferência de imprensa de lançamento do jogo de cartaz do Girabola 2024-2025, neste domingo no Estádio Nacional de Umbaca, quando a Académica de Lobito recebe neste sábado o Sagrada Esperança da Lunda Norte. Simone Biles, personalidade da semana, em destaque. Olhamos para a política nacional, a importância do corredor do Lobito, os 50 anos de independência nacional. As autarquias locais foram entre os 4 pontos que nortearam o discurso do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, no ato que marcou os 59 anos de existência do Partido do Galo Negro, cujo ato central teve como palco a cidade ferroportuária do Lobito, província de Benguela. A delegação do Partido dos Maninhos, encabeçada pelo seu líder, está em Benguela desde o meio da semana para os festejos dos 59 anos do partido fundado por Jonas Savimbi.
No seu discurso, Costa Júnior defendeu que o desenvolvimento do corredor do Lobito deve se refletir na vida das comunidades. Os minérios da Zâmbia, os minérios do Congo, que vinham pelo caminho de ferro, começaram a chegar ao porto em 2024 e em 2025. Foi agora? Não, foi há 100 anos atrás. Mas que é importante para a economia, o desenvolvimento, para a estabilidade das famílias, para o crescimento do país, que a vitalidade toda do Lobito, do caminho de ferro e de todas as áreas por onde ele passa, sejam retomadas. O presidente da UNITA lamentou o facto de, devolvidos 50 anos depois da independência, objetivos dos partidos políticos angolanos, que não deveriam, 50 anos depois da independência, tratarem-se como inimigos. Não deveriam, porque não devemos aceitar que esta deve ser a nossa realidade. O líder do maior partido na oposição fez igualmente menção às eleições autárquicas, dados os benefícios que a mesma proporciona para as populações. Se Angola um dia quer serviços públicos de qualidade, quer escola de qualidade, quer saúde de qualidade, quer segurança, quer desenvolvimento, quer diversificação da economia, nunca vamos lá chegar se nós não tivermos a coragem de dar o poder ao povo e do povo eleger os seus representantes. Resumo do discurso do presidente Adalberto Costa Júnior no ato central dos 59 anos do Partido UNITA, que decorreu na cidade ferroportuária do Lobito neste sábado. Ora, e por cá, o MPLA em Luanda realizou a Assembleia Constitutiva Provincial para eleger o primeiro secretário. Durante o ato, o secretário-geral do Birro Político dos Camaradas pediu aos militantes mais trabalho e organização para dar resposta aos grandes desafios que a instituição enfrenta. O secretário-geral do Birro Político do MPLA, Paulo Pombolo, pediu hoje aos militantes em Luanda mais trabalho e organização para dar resposta aos desafios do partido que sustenta o governo. O responsável manifestou o posicionamento durante a Assembleia Constitutiva Provincial do MPLA no Centro de Conferência de Belas. Camaradas, iniciamos um período decisivo da nossa luta, uma nova etapa da nossa agenda política. O partido nos convoca a todos para respondermos com coragem, compromisso e determinação aos desafios políticos que se avizinham. Deste modo, devemos continuar a aprimorar a tarefa de reorganização das estruturas ora criadas, promovendo um amplo movimento de formação e educação no sentido de adotar os principais integrantes dessas estruturas de instrumentos apropriados para a sua ação política. Insisto na necessidade de continuarmos a trabalhar no sentido de banirmos do nosso seio os vícios do passado, o amiguismo e o compadrio na hora da indicação dos quadros para determinados cargos. Nestas ocasiões, devemos separar o trigo do joio, os militantes de dentro e os de fora do campo. O ato teve como principal objetivo eleger o primeiro secretário e o Comitê Provincial do Partido na capital. Apesar de substancialmente menor em termos territoriais, a nossa responsabilidade claramente que aumentou, na medida em que temos sempre como mais importante as pessoas. E é neste universo de mais de 12 milhões de habitantes que apontamos o nosso foco, numa batalha pelo progresso, pelo desenvolvimento e pelo bem-estar do nosso querido povo. Ao comitê, hoje eleito, fica o desafio de recuperar os deputados perdidos nas eleições passadas. O Comitê Provincial do Partido a ser eleito nessa conferência, que irá nos próximos meses, será o de preparar o MPLA na província no sentido de recuperar os deputados perdidos em 2022. E como sabemos, não será uma tarefa fácil, se não mudarmos a nossa forma de atuação, a nossa postura de dirigentes, abandonando a vaidade
e arrogância e arregaçarmos as mangas para o trabalho com as bases e as comunidades. Solicitamos maior dinamismo, criatividade e elevado sentido de responsabilidade aos camaradas primeiros secretários ora eleitos na abordagem dos problemas das comunidades. Como bem referiu o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, no seu discurso em sede do 6º Congresso Extraordinário do partido, ao afirmar que ser do MPLA deve significar, sobretudo, servir Angola e os angolanos. É preciso que os primeiros secretários eleitos aos vários níveis liderem pelo exemplo, exijam dos vossos colaboradores maior respeito ao povo, porque a nossa missão é servir o povo. Luís Nunes da Fonseca foi hoje eleito primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda. É desta forma que fazemos mais um intervalo. Volte connosco daqui a pouco. Angola, com a partida feita na histórica estação ferroviária do Bungo, sob a liderança da administradora financeira do CFL, Luzia Cravide. O evento destacou o empoderamento feminino e a conectividade com o país no mês dedicado à mulher. A viagem imersiva e exclusiva rumo ao novo aeroporto internacional António Agostinho Neto teve início a partir da histórica estação do Bungo. Uma experiência única. Foi assim que estas mulheres descreveram a viagem a bordo do comboio expresso proporcionada pelos caminhos de ferro de Luanda a diversas mulheres inspiradoras e influentes neste sábado. E em tempos tão difíceis como os que estamos a atravessar agora, as famílias atravessam agora relativamente às questões económicas, os caminhos de ferro irão com certeza atenuar um pouco do que é esta pressão que socialmente a gente sente relativamente às questões que dizem respeito às idas e vindas. Acho que nós precisamos depois, com o tempo, claro que se vão criar outras condições para os viajantes terem acesso ao lugar onde colocar as bagagens, mas acho que as várias paragens vão dar uma mobilidade maior aos passageiros, vão trazer um conforto e uma segurança que nós todos precisamos ter para fazermos a nossa segunda viagem muito mais confiantes e tranquilos. Conhecer de perto o investimento da modernização da infraestrutura ferroviária, a melhoria da qualidade da experiência dos passageiros e a inovação do setor dos transportes foi um dos objetivos desta viagem. Natural da Gabela, Eulália Alexandre enfatiza aqui a diferença de como foram as primeiras experiências dentro de uma locomotiva e como está a ser esta viagem. A primeira experiência aqui nesta linha Estação do Bungo, Aeroporto Internacional do Dr. Agostinho Neto, e estava com uma certa curiosidade de ver como é que seria esta viagem e o trajeto, e está a ser muito agradável. Eu, como natural da Gabela, viajava no caminho de ferro, nos comboios do caminho de ferro do Ambim, da Gabela para o Porto Tamboim, onde ia passar férias. E o comboio nessa altura era a vapor. Descia do comboio, íamos apanhar mucas e voltávamos a subir com o comboio em andamento, portanto já a ver, não é? Aqui, claro que estou 50 anos depois, não é? A diferença é abismal. Isto é um comboio moderno, elétrico, com todas as condições. E, portanto, estou comparando as duas experiências aqui em Angola. Para a administradora financeira dos Caminhos de Ferro, a anfitriã, o evento destaca o empoderamento feminino e a conectividade com o país. O nosso propósito, na verdade, era trazermos essas mulheres, que são dos vários estratos da nossa sociedade, a conhecerem um bocadinho daquilo que são os serviços que o CFL tem ao dispor de todos os utentes dos caminhos de ferro de Luanda. Dado que é um modal que é pouco conhecido e pouco frequentado por pessoas que estão nesses estratos sociais, nesses segmentos, achávamos que era conveniente utilizarmos aqui essas mulheres influentes para serem as nossas portas-vozes, para apresentarem ou exporem os nossos serviços para os demais utentes. Então queríamos, num dia como hoje, poder
fazer essa imersão do conhecimento daquilo que são as nossas estações, dos serviços comerciais que temos disponíveis, conhecerem o próprio percurso do Bungo até o novo aeroporto e poderem então vivenciar aquilo que será a experiência de passageiro que nós trazemos. O evento especial foi dedicado às mulheres mais inspiradoras e influentes de Angola, neste mês reservado às mulheres. O secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Domingos André Chicanha, reafirmou o compromisso do Executivo em continuar a trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que se bateram para a conquista da independência nacional. O governante falava neste sábado no Lubango, no ato central das celebrações do 15 de março, dia da expansão da luta armada de libertação nacional. O secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Domingos André Chicanha, reafirmou o compromisso do Executivo continuar a trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que se bateram para a conquista da independência nacional. O governante que falava este sábado no Lubango, no ato central das comemorações do 15 de março, dia da expansão da luta armada de libertação nacional, sublinhou que os programas em curso contemplam a inserção socioprodutiva dos antigos combatentes e veteranos da pátria. O Executivo, liderado por Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, General João Manuel Gonçalves Lourenço, apesar dos condicionalismos decorrentes do contexto difícil atual, tem vindo a envidar esforços no sentido de definir políticas e implementar programas e projetos que visam prestar assistência social e psicomoral e apoiar a inserção socioprodutiva dos antigos combatentes e veteranos da pátria como medidas estratégicas para reduzir os índices de vulnerabilidade social que, infelizmente, ainda caracteriza uma grande parte destes concidadãos. O governador Nuno Maapi destaca a caminhada trilhada rumo à liberdade dos angolanos, regada com suor e sangue dos seus filhos. Simboliza a continuidade de um caminho trilhado com sangue, suor e o sonho de um futuro melhor para todos os angolanos. Hoje, ao recordarmos este dia histórico, celebramos não apenas a coragem e o sacrifício de aqueles que, com determinação e espírito de luta, impulsionaram a expansão da nossa luta armada pela nossa libertação. Na cerimónia foram homenageados antigos combatentes e veteranos da pátria dos movimentos de libertação nacional que falam em sentimento de alegria e honra pelo reconhecimento. O sentimento é da alegria, porque hoje é dia de expansão da nossa guerrilha, que começou a nossa guerrilha aqui em Angola, que nos conduziu à independência. Estou totalmente satisfeito para essa data. É uma felicidade, é uma honra que nos dão, que penso que merecida, mas enfim, todos nós tivemos este condão de luta em que uns se entregaram de um jeito, outros de outro, uns fizeram clandestinidade, outros fizeram luta armada e todos nós, juntando estes esforços, fizemos uma coisa chamada Angola Livre em 1975. Familiares e amigos rendem hoje a última homenagem ao jornalista Alves António, que faleceu aqui em Luanda, vítima de doença. Alves António vai enterrar na sua terra natal, província do Namibe. Seguimos em direto ao encontro do Ernesto Jaime, que acompanha o momento de velório do grande jornalista da Rádio Nacional de Angola, que acaba de perder a vida, no caso, Alves António. Ernesto Jaime, muito boa noite. Vamos à fotografia do que acontece neste momento no velório da Polícia Nacional. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite à audiência que nos acompanha neste momento.
Falamos a partir do velório da Polícia Nacional situada aqui na Tourada, onde decorre então as exéquias do jornalista Alves António, que em vida tinha 78 anos, faleceu na quarta-feira vítima de doença e também foi, obviamente, quadro da Rádio Nacional da Angola, que contribuiu muito para aquilo que é o engrandecimento do jornalismo angolano, tendo desempenhado a função de repórter presidencial, bem como também diretor da Rádio Nacional da Angola no Namibe, bem como na Huila. Vamos tentar perceber mais daquilo que está o programa das exéquias do jornalista. Vamos à conversa com Augusto Itiala, que é sobrinho. Muito boa noite. Boa noite. Em direto para a Rede Girassol, como é que está então programada as exéquias até ao último adeus do jornalista Alves António, uma vez que fala-se em trasladar também o corpo para a província do Namibe? De facto, muito obrigado, boa noite. Antes de tudo, agradecer ao Conselho de Administração da Rádio Nacional, bem também como da TPA, pelo esforço em ajudar a apoiar a família neste momento triste e que de facto tem marcado uma diferença. Relativamente às exéquias, nós começamos hoje este momento para dar oportunidade aos colegas em Luanda tecerem as suas condolências, e neste momento, o primeiro momento será mesmo este, que os colegas assim o façam, e a seguir a família também vai poder fazer a leitura da biografia do Sr. Alves António. Que memórias é que tem do tio? Muitas memórias. Logo desde pequeninito, que o tio é uma pessoa de uma memória muito fresca, muito forte, em que quando viajasse trazia sempre presentes para cada um de nós. Era incrível a forma como conseguia recordar todos os seus sobrinhos na vinda quando vinha de Lisboa e tal. Entretanto, também para acrescentar que hoje vai acontecer este ato aqui, não é? Amanhã, por volta das 10 horas, partimos para o aeroporto, 4 de fevereiro, às 12 horas vamos para a província do Namibe. Na província do Namibe vai também ocorrer a continuação das exéquias, nomeadamente no dia seguinte, que será segunda-feira, vai então ter lugar o funeral, que vai acontecer por volta das 11 horas no cemitério municipal de Moçambique. Muito obrigado. Ouvíamos então as palavras de Augusto Italia, que é sobrinho do malogrado do jornalista Alves António, numa altura em que decorrem então aqui as exéquias do jornalista Alves António. Conseguimos ver aqui o cenário montado, onde junta amigos e familiares e pessoas que obviamente tinham muita consideração pelo jornalista, que também já passou pelo Jornal de Angola e, como fizemos referência, então depois fez parte do grupo de comunicação da Rádio Nacional de Angola, foi quadro da Rádio Nacional de Angola. De resto, é este o apontamento que podemos fazer aqui quando decorre então esta cerimónia, as exéquias do jornalista Alves António, que, como dissemos, deu um grande contributo para aquilo que é o engrandecimento do jornalismo angolano. Obviamente que noutros espaços informativos ou poderemos acompanhar aquilo que será então o desenrolar deste momento triste. Muito boa noite. Boa noite. Ernesto Jaime Alves António vai a enterrar na próxima segunda-feira na província do Namibe. E a sugestão para hoje no quadro Personalidade da Semana é Simone Biles, ginasta norte-americana. Siga a história toda com o Bravo da Silva.
Simone Ariane Biles Owens nasceu a 14 de março de 1997 em Columbus, Ohio, Estados Unidos da América. Simone Biles, de 28 anos, é uma ginasta artística norte-americana. As 11 medalhas olímpicas e 30 medalhas no Campeonato Mundial fazem de Biles a ginasta mais condecorada da história. Simone é uma das maiores ginastas de todos os tempos e uma das maiores atletas olímpicas de sempre. Com 11 medalhas olímpicas, Biles está empatada com a checa Vera Šalavska, como a segunda ginasta olímpica feminina mais condecorada e tem o maior número de medalhas olímpicas conquistadas por uma ginasta dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos, Biles conquistou 7 medalhas de ouro, 4 foram obtidas no Rio de Janeiro, Brasil, em 2016, nas provas por equipas, individual, geral, solo e salto. As outras 3 medalhas do metal mais precioso foram ganhas em Paris, França, 2024, nos concursos por equipas, individual, geral e também no salto. A musa norte-americana de 1,42 m de altura também ganhou 2 medalhas de prata e 2 de bronze em Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos de Verão em 2020, em Tóquio, Japão, onde era favorita para ganhar pelo menos 4 das 6 medalhas de ouro disponíveis, Biles retirou-se devido a problemas físicos. No Campeonato Mundial, Simone Biles é a ginasta artística mais condecorada de todos os tempos, incluindo homens, com 30 medalhas, das quais 23 de ouro. Biles tem o recorde de 9 vitórias nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos. O seu triunfo em 2024 a tornou a ginasta mais velha a ganhar o título. Em 2022, o presidente norte-americano Joe Biden concedeu a Simone Biles a medalha presidencial da liberdade. Em 2023, a ginasta ganhou seu 8º título nos Estados Unidos, quebrando o recorde de triunfos de um ginasta do seu país de 90 anos, anteriormente detido por Alfred Jochin. Biles ganhou o